Então quer dizer que você quer ganhar massa muscular, não é? E aí, como é que a gente monta uma dieta? Ou então, o que que a dieta para ganho de massa muscular precisa obedecer? Nesse vídeo eu vou explicar para você quais são os fatores primordiais para se montar uma dieta voltada para o ganho de massa muscular. Então, se você quer saber como se pensa, planeja um protocolo dietético para aumento de massa muscular, esse vídeo é para você. Vem, vinheta! Basicamente, quando a gente quer montar um protocolo dietético voltado para ganho de massa muscular, a gente precisa obedecer duas principais questões. Primeiramente, é a prescrição do treino, ou seja, quais são os fatores atribuídos à prescrição do exercício. Nós temos três principais, que nada mais são do que a modalidade em que você está realizando, se é só o treinamento de musculação, ou também tem o cardio junto, ou até mesmo outra modalidade, como crossfit, ou a bike, se você gosta de pedalar, enfim. Então a gente precisa entender qual é a modalidade da prática que você está realizando. Segundo ponto, e um dos mais importantes quando a gente fala em hipertrofia, é o volume de treino. O volume de treino é a variável mais importante quando a gente está falando em ganho de massa muscular na musculação. E o terceiro é a intensidade desse exercício. Paralelamente, agora que o nutricionista ele tem em mente que esses fatores já estão bem avaliados e também estabelecidos, aí vem a parte nutricional propriamente dita, ou seja, quais são os nutrientes que estão atribuídos a isso e as características que nós precisamos vincular a esses nutrientes ou até mesmo essas particularidades inerentes a esses nutrientes. Então a gente precisa identificar qualidade dos alimentos ingeridos e também composição alimentar desses alimentos, não só as calorias, ou até mesmo o contexto de micronutriente e macronutriente. Por exemplo, a gente sabe que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então, do ponto de vista calórico, o álcool ele tem uma influência no saldo calórico da dieta. Porém, a gente chama isso de calorias vazias porque não tem nutrientes que podem estar auxiliando todas as rotas bioquímicas vinculadas a ganho de massa muscular. Então, do ponto de vista de qualidade, nós não temos aí uma fonte alimentar bacana. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa contabilizar isso sim, porque até mesmo do ponto de vista calórico e até mesmo do ponto de vista de estímulo bioquímico, o etanol por si só, ele tem uma influência negativa na inibição das vias moleculares de ganho de massa muscular, como é o caso da via de uma proteína chamada mTOR. Então, qualidade é o primeiro ponto, o segundo ponto, quantidade, e o terceiro, o timing. Timing de que momento eu vou colocar o alimento ou a refeição. Então, assim, agora a gente já entendeu todo esse contexto, a gente precisa estabelecer, por exemplo, uma condição no qual poderia se pensar um protocolo dietético voltado para ganho de massa muscular. E aí a gente começa a pensar também qual é o nível de treinamento do paciente. Então, a modalidade que ele realiza é o treino combinado, ou seja, ele une cardio com musculação, um cardio para aumentar um pouco esse gasto calórico, um cardio para melhorar a biogênese mitocondrial, melhorar a capacidade aeróbia, melhorar a vasodilatação, melhorar a capacidade com que o sangue chega na musculatura, melhorar o aporte de nutriente, oxigênio, carbo, gordura, proteína, né? E, obviamente, os seus agentes já digeridos, aminoácidos, glicose e ácido graxo, e também os nutracêuticos, muito importantemente associados ao processo antioxidante. Nós temos também alguns agentes vinculados, não só as vitaminas, minerais como micronutrientes, mas também esses fitoquímicos que exercem uma influência muito bacana como efeito antioxidante, anti-inflamatório e também podem estar melhorando algumas rotas bioquímicas, otimizando o metabolismo ou até mesmo outras funções, como relaxamento, recuperação, estresse oxidativo, a sinalização hormonal e por aí vai. Então, pensar também que alguns temperos, alguns agentes vinculados aí à palatabilidade
dos alimentos consumidos, como a canela em pó, a gengibre e por aí vai, podem ser alguns agentes interessantes, tanto do ponto de vista de palatabilidade desses alimentos, para que o teu paciente ou aquele indivíduo que queira consumir mais calorias, ou até mesmo que ele precisa consumir mais calorias, mas muitas vezes o apetite dele não é tão grande para ele estar consumindo essa maior quantidade de calorias e aumentar o superávit calórico, pode ser que essa pode ser uma estratégia bem legal. Colocar alguns temperos, colocar alguns agentes que vão saborizar esses alimentos e, consequentemente, vão melhorar essa palatabilidade. E aí, então, nível de treinamento atribuído a um treino combinado, cardio mais musculação. Qual é esse cardio? É bike, é corrida, é natação, é remo, é corda. E aí, qual é o gasto calórico atribuído a esse cardio? É um cardio de moderada intensidade, 30 minutos? Será que a gente tem aí uma depressão de mais ou menos 300 quilocalorias? Uma sessão de musculação tem, em média, quantas quilocalorias de gasto? Mais ou menos 250. Então, nesse treino combinado, a gente já tem um déficit aí de 550. Opa, peraí. Então, com 550 de déficit, eu já tenho uma ideia do quanto o planejamento dietético, junto com a taxa metabólica de repouso, ou seja, junto com o que esse indivíduo naturalmente precisa para manter as funções vitais, qual vai ser o gasto que, somado a essa taxa metabólica de repouso, vai constituir o gasto energético total desse indivíduo e vai ser o valor mínimo para a gente estar fazendo uma dieta normocalórica, ou seja, para contemplar a necessidade que ele precisa. Ah, Santiago, mas aí eu quero reduzir esse percentual de gordura e tentar manter a massa muscular. Então eu posso estar reduzindo um pouquinho a quantidade de calorias em relação a esse gasto, mais ou menos um déficit de 300 quilocalorias está ótimo, e tenta aumentar essa proteína para que essa proteína também tente segurar um pouquinho essa massa magra, que naturalmente uma dieta de redução do percentual de gordura, naturalmente essa massa magra, principalmente a massa muscular, tenda a ser reduzida. Então, essa é a brincadeira da coisa que a gente procura num planejamento dietético voltado para ganho de massa muscular. Paralelamente, então, a gente tem a qualidade do alimento, pensando em saciedade, quantidade de fibras. Isso é muito comum no olhar do nutricionista, que pensa também em modulação intestinal, ou seja, não vou pensar só nas calorias, não vou pensar só no hambúrguer, numa pizza, num doce, embora não veja nenhum problema em introduzir isso no plano dietético, mas obviamente dentro de um valor reduzido em relação aos demais alimentos. Predominantemente, é muito mais interessante você contemplar essa alimentação com uma qualidade dos alimentos aumentada. Qualidade essa que está numa relação entre calorias e também aporte de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e também micronutrientes, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Então, se eu tenho uma comida com maior teor de vitaminas, minerais, fibras, até mesmo para controlar essa saciedade, especialmente quando esse indivíduo já está consumindo menos calorias para reduzir esse percentual de gordura e tentar segurar essa massa muscular, então a gente começa a entender a dinâmica da qualidade dos alimentos atribuídos a isso. Então, vegetais, frutas, tubérculos, proteínas tanto vegetais quanto animais. Então, todo esse rol de possibilidades, junto também com a relação entre a modulação intestinal com as fibras, ou até mesmo com agentes que vão ter menos fermentabilidade. Se eu tenho um paciente, um indivíduo que queira ganhar massa muscular, mas ele está consumindo alimentos que estufam muito a barriga dele, dilatam o abdômen, ou então trazem muitos gases diariamente, pode ser talvez que a escolha alimentar não seja tão compatível com a sensibilidade intestinal desse indivíduo. Muito comum, às vezes, numa dieta com batata doce, brócolis e frango, a fermentabilidade está muito grande. Então, até que ponto talvez eu possa estar, em função dessa fermentabilidade, reduzindo a absorção e, de fato, o fornecimento de nutrientes na corrente sanguínea desse indivíduo e até mesmo a qualidade de vida, né? Embora algumas pessoas falem assim, não, eu tô tranquilo, tá sossegado, para mim, ah,
andar e relaxar e soltar alguns gases por aí, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas tem algumas pessoas que se incomodam com isso, né, às vezes numa reunião de negócios, ou às vezes num momento mais íntimo com seu parceiro, com a sua parceira, aí do Neida vem, né, pô, gostou da sonoplastia aí, produção? Essa foi sensacional, hein? E aí, muitas vezes, né? Aí esses artifícios pode ser que a gente reduza um pouquinho as questões de intimidade, ou até mesmo aí, o olhar de desejo do parceiro para a parceira e por aí vai. Mas independente disso, salvo essas particularidades, a gente precisa pensar um pouquinho nessa relação entre quantidade e qualidade do alimento, principalmente no contexto de calorias versus micronutrientes ou também macronutrientes e fibras. E por último, a questão do timing, ou seja, qual vai ser o número de refeições que eu posso estar estabelecendo para o meu paciente, partindo do pressuposto que ele tem tempo de comer, ou até mesmo ele tem que bater uma determinada quantidade de proteína. Será que 3 refeições no dia são suficientes para isso? Será que 6 refeições vão ser mais interessantes, comer de 3 em 3 horas? Ou 4 refeições? De uma maneira geral, na prática, é muito comum as pessoas conseguirem ter excelentes resultados com 4 refeições, que geralmente é o café da manhã, o almoço, aquele lanchinho da tarde ali, que geralmente é umas 16, 17 horas, e o jantar por volta de 7, 20 horas. Tranquilamente, muito facilmente a gente consegue contemplar essas quantidades de nutrientes com 4 refeições. Se você for maior, né, se tiver mais de 100 quilos, 110, vamos colocar assim, já ser, né, aquele cara ponto fora da curva, aí a gente já pode estar pensando em 5, 6 refeições, mas independentemente, a organização ou o racional para se pensar um protocolo dietético pensando em ganho de massa muscular é esse aí. Perfeito? Gostou dessa informação? Ah, garoto, hein? Então não esqueça de curtir esse vídeo, comente aqui o que você achou, comente as suas dúvidas, pode colocar suas dúvidas aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui desse assunto vídeo aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Vamos rodar o Brasil, vamos rodar o mundo, porque conhecimento liberta, beleza? Então vejo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.